Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos dar mais uma vez início ao nosso momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Você é muito bem-vindo para esse momento. Que bom que você está assistindo conosco nesse momento. Vamos orar? Nosso Deus, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Abençoe, Senhor, as pessoas que nesse momento estão ouvindo, que estão participando conosco desse momento. Que o Senhor abençoe e supra as necessidades de cada um, seja elas física, emocional, espiritual. Tudo que nós fizemos aqui ou vamos fazer é para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Nós oramos assim gratos, porque sabemos que o Senhor nos recebe com muito amor na Sua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quero convidar você que está aí nos assistindo, seja onde quer que você esteja, a louvar o Senhor junto conosco. Esse é um momento de louvor. Apesar de não estarmos reunidos presencialmente, perto uns dos outros, que você possa declarar nesse momento que Jesus é a única razão da sua adoração, é a única razão da sua alegria, e por isso que você deve louvá-lo com todas as suas forças. Então louve ao Senhor nesse momento junto conosco. Amém. Da minha adoração, ó Jesus, és única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez, eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, em todo tempo te louvarei. Te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Vamos juntos declarar: eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
possamos sempre louvar e engrandecer esse Deus maravilhoso, que é a nossa única razão de viver. Se nós estamos aqui, é por um motivo. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado em meio a esse tempo de crise. Que nós possamos reforçar ainda mais a nossa adoração, esse louvor a esse Deus que permanece sendo soberano sobre tudo e sobre todos. Que nós possamos declarar nesse louvor que nós iremos cantar agora juntos, que Ele é soberano. E apesar de tudo isso, Ele continua olhando para mim, Ele continua olhando para você e cuidando de tudo, cuidando de todas as coisas. Creia nisso e cante conosco. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tremendo. Tu és tremendo. E nós devemos confiar sempre nesse Deus que permanece no controle de tudo, permanece no controle de todas as coisas. E o Senhor nos fez uma promessa, né? Quando Cristo estava aqui nesta terra, quando Cristo estava caminhando aqui entre nós, Ele falou que iria, mas que prepararia um lugar para nos levar para Ele. Então esse tempo que nós passamos aqui é um tempo passageiro, é um tempo que nós iremos passar aqui, mas logo nós estaremos junto com Cristo, reinando junto com Ele.
Então, que o nosso coração não se encha de ansiedade, que o nosso coração não se encha de temor, de tribulação, mas que nós possamos confiar nas palavras que Cristo fez a cada um de nós. Que o nosso coração não esteja ansioso durante esse período, durante esse momento que nós estamos vivendo, mas possamos renovar a nossa confiança nele. Vamos louvar. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Diga, quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Amém. Que você creia nas palavras que Cristo fez para mim e para você, que Ele foi preparar lugar para cada um de nós. Portanto, que o seu coração não esteja aflito durante esses momentos, mas fortaleça a sua fé e a sua confiança no Senhor. Amém. Amém. Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus. Vamos compartilhar mais um trecho da maravilhosa Palavra de Deus. Nós vamos ter por temática deste culto
a natureza da fé. É a epígrafe aqui do texto de Hebreus 11 da Bíblia Shed. Nós vamos meditar no versículo 1 do capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza das coisas que não se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado por esse momento maravilhoso e precioso de ter o privilégio de compartilhar Com os meus irmãos a tua santa palavra. Muito obrigado porque é um privilégio inestimável, ó Deus, ser fruto e alvo da tua misericórdia, sendo homem pecador e miserável. Mesmo assim, o Senhor me concede o privilégio de compartilhar a tua palavra. Usa de misericórdia mais uma vez em minha vida e na vida dos meus irmãos, dos teus filhos, Senhor. E usa-me conforme a tua vontade, Pai, anulando assim o orgulho e a altivez de espírito humano, para que todos nós possamos entender que o mérito e a glória realizado na tua casa é exclusivamente teu, Senhor. É o Senhor quem faz. Nós somos só as canetas pelas quais o Senhor escreve, conduzidos por ti e pelo teu Espírito. Faz a tua obra no nosso meio. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, louvado seja Deus. Nós vivemos em um momento, irmãos, nesses últimos dias, momentos em que estamos tendo a nossa fé provada. A igreja está sendo avaliada. Os pregadores, os presbíteros, os membros da igreja, aqueles que se dizem discípulos de Jesus, estão tendo o privilégio neste Momento de provar ao mundo a sua fé, de provar ao mundo a sua convicção, de provar ao mundo que tudo aquilo que tem sido ensinado, pregado, realmente é algo evidente na nossa vida. Que realmente nós temos essa convicção no nosso coração e essa certeza que alimenta a nossa esperança. A fé. Mas que tipo de fé? Qual o tipo de fé que nós temos? Nós temos a nossa fé em governantes, em organizações. A nossa fé está na nossa condição financeira. A nossa fé está na nossa saúde. A nossa fé está na nossa família. A nossa fé está na nossa capacidade. Qual o tipo de fé que nós temos? O que realmente, em que realmente está depositado a minha e a sua fé? No que você tem esperança nesse momento crucial na história da humanidade, em que um vírus tem aterrorizado o mundo inteiro, tem acabado com a economia mundial, tem devastado grandes e pequenas empresas. Em que você tem depositado a sua fé? Igrejas estão sendo fortemente afetadas. A obra Missionária está sendo fortemente afetada, porque toda essa temática, ela atinge todos os níveis e esferas da nossa sociedade atual. Mas onde você está depositando a sua fé? E o que é fé para você? Nós estamos olhando aqui rapidamente nesse texto, no início do capítulo 11, do escritor de Hebreus, em que ele começa descrevendo a natureza da fé em si. Logo após, ele vai expor uma lista de heróis dessa fé. E no decorrer da história da igreja, nós vamos ver que temos inúmeros heróis da fé.
No nosso tempo atual, nós temos também inúmeros heróis da fé. Talvez alguns heróis da fé estejam assistindo esse culto via rede social. Mas como os heróis da fé do nosso tempo? Quem são os heróis da fé do nosso tempo? Será que você é um herói da fé do nosso tempo? O herói da fé não é aquele que faz coisas miraculosas. Não é somente aquele que se dispõe à obra missionária. Mas o herói da fé é aquele que mantém a sua fé firme e inabalável diante de qualquer circunstância. Eu me lembro muito bem, em um período da minha vida, em que fazia parte das fileiras das Forças Armadas e em um treinamento, logo cedo pela manhã, e começou uma chuva muito forte naquele dia no quartel, uma chuva muito, muito forte, com raios e trovões, e a tropa estava toda em forma, embaixo de uma cobertura. E quando nós olhamos uma quadra de frente à nossa companhia, e tinha uma espécie de arquibancada, e quando nós olhamos, um dos oficiais, um tenente jovem, estava sentado naquela arquibancada, no meio daquela chuva e os raios caindo, e ele lá sentado, como se não tivesse acontecendo nada. Como se não estivesse caindo chuva, como se estivesse em um dia de sol. E de repente ele se põe de pé e chama a tropa à frente, advertindo toda a tropa. E todos nós nos colocamos naquele dia em forma No meio da chuva. E ficamos ali cerca de 30 minutos, imóveis. E no início ninguém entendeu o porquê que ele estava fazendo aquilo com a tropa. Mas ao final de 30 minutos, ele começou a explicar. Ele começou a dizer que para o militar de infantaria não há tempo. O tempo é só um detalhe. Todo o tempo é igual. Para o militar de infantaria, tanto faz ser chuva, ser sol, ser neve. Tanto faz se estar na tranquilidade, tanto faz estar caindo bombas ao lado, pessoas estão perdendo os membros em um combate. O militar de infantaria ele tem que permanecer sereno e tranquilo em meio ao combate, focado na sua missão. E quando eu relembro esses ensinamentos daquele período, e eu olho para as Escrituras, eu olho para a história dos heróis da fé, eu vejo como muito se assemelha a esses homens e mulheres que são verdadeiros heróis da fé. Aqui no primeiro século da era cristã, os apóstolos, os presbíteros, os pastores, os irmãos se reuniam em suas casas. Estavam sofrendo perseguição implacável do maior império da época, o Império Romano, quem dominava o planeta. Uma perseguição sanguinária também por parte dos judeus, porque o cristianismo era considerado uma seita. Mas essa perseguição, esse risco iminente de perder as suas vidas, se transformou em uma espécie de combustível para alimentar a sua fé. Na realidade, o que o Império Romano e os judeus achavam que iria acabar com o cristianismo foi um combustível para impulsionar e para que o fogo daquela fé, o fogo do Espírito Santo, se espalhasse pelo primeiro século da era cristã e a igreja tivesse um crescimento espetacular. Ao ponto dos governantes dizerem que os apóstolos estavam virando o mundo de cabeça para baixo, quando na realidade eles estavam virando o mundo de cabeça para cima. E no que se parece o nosso tempo, esse momento que nós vivemos? Como está se comportando a igreja neste momento e nesse século? O pastor John Piper, ele está disponibilizando em seu site um livro intitulado Cristo e o Coronavírus. E em sua declaração ele destaca que esse momento é um momento crucial para a igreja. E que o mundo vai ver se a igreja realmente ela tem um papel relevante no meio da sociedade. Ou se ela é algo dispensável.
E os atores principais desta história sou eu e é você. Como você está diante desta realidade? Temos um personagem bíblico que sofreu uma grande tragédia, uma sequência de tragédias na sua vida. Em um determinado momento, a sua esposa olha para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele responde: nu vim ao mundo e nu tornarei, bendito seja o nome do Senhor. Esse personagem foi Jó. Também um herói da fé. Como você está? Talvez vendo esse vídeo tenha irmãos assistindo que perderam seu emprego, que moram de aluguel. Talvez tenham irmãos na fé que não sabem o que vai fazer para trazer o alimento a próxima semana à sua mesa, à sua casa. Que não sabe como é que vai fazer para pagar o aluguel da casa, para pagar a prestação de um carro, para pagar o colégio de seus filhos. Eu queria dizer para você que você precisa exercitar a sua fé. Que você precisa nesse momento de luta, nesse momento de incerteza, nesse momento de angústia, você precisa ser como um guerreiro de infantaria, mas sendo um soldado de Cristo, um bom soldado de Cristo. Você precisa manter a serenidade, você precisa manter a tranquilidade, porque aquele que comprou a tua vida, ele é o dono do universo. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da tua história, da história da igreja, nem da história da humanidade. Tudo isso que está acontecendo está de acordo com a vontade dele. Ele está nos dando um momento de privilégio. Estamos assistindo um avivamento no meio da igreja do Senhor. Um avivamento. Deus está aqui separando o joio do trigo. Os verdadeiros adoradores dos falsos adoradores. Os verdadeiros profetas dos falsos profetas. A verdadeira igreja da falsa igreja. Porque a verdadeira igreja, ela entende que a natureza da fé é a que está descrita aqui em Hebreus 11, versículo 1. Nós humanamente não estamos vendo a luz no fim desse túnel. Nós não estamos vendo uma solução. Todo o cenário que nós enxergamos é catastrófico aos olhos humanos. Mas pela fé eu vejo dias de alegria. Eu vejo dias de bênção. Eu vejo dias de festa na casa do Senhor. Eu vejo uma igreja atuante, uma igreja festejante, uma igreja relevante no nosso tempo. Eu vejo uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu vejo uma igreja transformando a nossa sociedade. Porque a minha esperança e a sua esperança e a esperança da igreja está toda depositada na pessoa de Jesus. E todo o nosso ensinamento, toda a nossa alegria está em colocar os nossos olhos na palavra de Deus, ver as promessas de Deus e acreditar nas promessas de Deus. A palavra de Deus diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Nós não somos justos pela nossa própria conduta, mas nós somos justos porque Jesus nos justificou, porque a justiça de Jesus foi imputada a cada um de nós. Por esta justiça, eu creio que a igreja do Senhor sairá vitoriosa e sairá radiante, sairá alva como a neve desse momento. A obra missionária vai se expandir por esse mundo de uma forma espetacular.
missões no Brasil vai ser um destaque no mundo. Os nossos missionários, os nossos heróis da fé. Eu dirijo agora essa palavra aos meus irmãos missionários que estão no sertão do Nordeste, que estão na região Sudeste, Sul, em todas as regiões, na Amazônia. Eu dirijo a você, missionário e missionária. A você que está em outros países, a você que está em um dos continentes mais difíceis para a pregação do Evangelho, que é o continente europeu. Vocês são instrumentos de Deus, são os nossos heróis da fé do tempo atual. Nós sairemos vitoriosos, irmãos, porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Esta é a natureza da nossa fé. Não estamos vendo, mas nós cremos. Há incertezas para o mundo, mas para nós há certeza. Porque Ele venceu, nós também vencemos. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar mais uma vez. Santo e querido Deus, muito obrigado por esta palavra. Que possamos, ó Deus, ser assim como foi no primeiro século da era cristã. Que essa perseguição que a Tua igreja está experimentando, Senhor, em alguns lugares de forma mais violenta, mais fortes, em alguns de não tão forte assim, mas uma perseguição ideológica, ó Senhor. Que essa perseguição ela se transforme em um combustível, Senhor. Fortalecer a Tua igreja, para, ó Deus, mostrar a esse mundo, ó Deus, a Tua luz através da Tua igreja, Senhor. Ó Deus, não permite que os Teus filhos, Senhor, que os nossos irmãos, que nós, ó Deus, venhamos assim como o mundo entrar em desespero, mas que o nosso coração, a nossa mente se mantenha sã, tranquila e confiante em Ti, Deus. Porque o Senhor é o dono da nossa história. O Senhor é o dono das nossas vidas. Nós entregamos nesta hora também a nossa nação, Deus. Tantos países no mundo, mas nesta hora, Senhor, eu gostaria de entregar em Tuas mãos o nosso Brasil, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia do povo brasileiro, Senhor. Há quanto tempo, Senhor, essa nação tem sofrido, oh Deus, com desmandos, com corrupção, com violência, Senhor, com descrença. Ó Deus, faz, ó Deus, um rebuliço, Senhor, no meio das nossas autoridades constituídas, Deus. Ó Deus, aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, usando a autoridade concedida por Ti, Senhor, de forma irresponsável, Senhor. Remove, Senhor, das estruturas de poder da nossa nação. Dai sabedoria, Senhor, aos nossos líderes, aos nossos governantes, Senhor, a todos eles, Deus, aos prefeitos, governadores, ao presidente da República, aos secretários municipais, estaduais e federais, Senhor. Ó Deus, dai sabedoria aos ministros, ó Deus do Supremo, ó Deus, aos juízes federais, a todas as autoridades, Senhor. Oh Deus, move o coração dessas autoridades, Senhor. Oh Deus, para que eles olhem para o povo, Senhor, com compaixão e graça, Senhor. Para amenizar o sofrimento deste povo, Senhor. Nós sabemos, oh Deus, que o Senhor usa de Tuas ferramentas, Deus. Ó Senhor, ouve o clamor da Tua igreja, Senhor. Dai, ó Deus, o escape, Senhor, dessa situação. Dai inteligência e sabedoria aos cientistas, Senhor, para desenvolverem, Senhor, os tratamentos, ó Deus, para esta enfermidade, para solucionar esse problema, Senhor, mas que tudo ocorra de acordo com a Tua vontade, Senhor, e de acordo com o Teu propósito. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.